Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live e hoje será sobre o abuso nas relações com o Dr. Osvaldo Rodrigues. Vamos esperá-lo entrar. Olá, Jana. Olá, Antônio. Olá, Fátima. Que coisa boa, né? Mais uma vez aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante. Vamos ver se o nosso convidado já chegou. Ainda não. A live de hoje é sobre o abuso nas relações, com o Dr. Osvaldo Rodrigues. Vamos ver se ele já chegou. Já chegou, vamos lá. Olá, Júnior, quanta gente conhecida, coisa boa. Ah, Osvaldo, Olá, Graziela, tudo bem? tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa, né? Coisa boa. Quanto tempo que não vejo? Pois é, né? Nós vivemos num país assim onde tudo é longe e É só nos verdade. encontramos em congressos, em situações profissionais, mas a gente se encontra mais facilmente nessas épocas através desse meio. É um meio virtual, mas nós podemos conversar e saber como estão as pessoas. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Depois de 14 dias afastada, né? Do trabalho aí, mas hoje estou retornando com força total, digamos assim. Vamos recuperar esse tempo. Com a graça de Deus, deu tudo certo. Bom, quero dar uma boa noite para o nosso público. As pessoas estão chegando, né? Hoje a live é o É, abuso nas relações. E nada mais, nada menos, quem está conosco aqui é o Dr. Osvaldo Rodrigues, tem mais de 50 livros publicados, é psicólogo, é psicoterapeuta de casais, né, e sexuais, trabalha com sexualidade, é do Instituto Paulista de Sexualidade, e esse currículo vai longe, né? Doutor Osvaldo, seja muito bem-vindo. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Sou Graziela Halpe, sou pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, sou doutora com pós-doutorado na área da educação, durante algum tempo, durante algum tempo trabalhando aí, né, com a sexualidade, a educação sexual tão pertinente, né, com todos esses nossos é. jovens adultos, de uma forma geral. Também quero referir que sou pesquisadora do Laboratório de Sexualidade da UDESC, faço parte também do grupo de formação de professores Educação Sexual também da UDESC. E também da Unirio, e assim vai, a gente trabalha bastante, né? E gosta bastante, o importante é isso. Ainda hoje estava falando com a minha irmã sobre a importância da gente fazer o que gosta. Então eu faço o que eu gosto, acho que é por aí. Michele, seja bem-vinda, Gisele. Sejam todos muito bem-vindos, então, para a nossa live hoje, que é sobre o abuso sexual. E quando a gente fala, né, Osvaldo, em abuso sexual, me remete, assim, a muitas coisas, mas uma das que mais me chamaram a atenção nesses últimos momentos agora foi a Exposed Floripa, aqui em maio, onde 80 meninas, mulheres, relataram através do Twitter relacionamentos abusivos, violência sexual, e nós tivemos aí um disparo, né, nessa busca e nesses depoimentos dessas pessoas, nesses relatos. Essa, como é que se chama, esse movimento repercutiu por todo o Brasil, em diversas cidades, e assim foi se criando, né, essa rede de depoimentos, de relatos, de relacionamentos abusivos. Agora também, recentemente, não sei se o Osvaldo soube, no mês de junho, tivemos também, através do Twitter, a hashtag Não Era Amor. Deixa eu ver como é que era. Não Era Amor. Quando? Quando que não era amor? Essa foi a hashtag criada, né?
onde muitas mulheres também colocaram, né, os relacionamentos abusivos que tiveram. E quando a gente fala em relacionamento abusivo, eu passo a palavra para que o Oswaldo possa aí conversar um pouquinho conosco. Mas ela, assim, quando você me pediu para falar desse assunto, eu fiquei assim pensando, caramba, como é que a gente fala desse assunto? Porque abuso já envolve uma questão de poder. E essa é uma questão complicada na maior parte das culturas humanas, porque de toda maneira parece que uma estrutura de poder sempre demonstra que algumas pessoas parece que qualificam a pessoa que tem poder com direitos. Mas você sabe que isso me lembrou, essa ideia, me lembrou um filme que eu assisti na década de 80. É um filme de 1984. É um filme, acho que hoje é bem considerado meio cult, porque ele tem alguma coisa diferente. Purple Rain. Uhum. No filme tem uma cena, na verdade, o filme tem um pedaço que explica muito o que nossa cultura faz. Então o Prince era um cantor, começando carreira, tentando cantar em algum lugar, e tendo toda uma... Tinha uma discussão, inclusive, com, acho que era baixista do grupo dele, que, na verdade, seria a coautora da grande música. E ele dizia que não sei das quantas. Aí aconteceram duas cenas. Uma em que ele vê o pai dele batendo na mãe. Uhum. E, na sequência, que seria, sei lá, talvez alguns dias, algumas horas depois, ele está com a namorada e ele faz menção de bater nela. Ele se pega. O filme já tinha uma intenção de demonstrar como é que nós aprendemos uma situação de violência. Aí acontece que ele vai lá cantar fazer o show lá no lugar, né? E ele apresenta essa desculpa em público. Né? Quer dizer, ele não conta isso. Ele conta que a música é feita por ele e pela baixista do grupo, que fica olhando para ele assim, tipo, a gente não tinha brigado por isso? Quer dizer, ele estava mostrando como é que a gente pode vencer a violência que nós aprendemos. E eu digo que nós, porque eu, de uma forma terrível, porque essa forma, ela é ensinada como se fosse a forma, assim, ideal de ser. E veja, tem uma percentagem da nossa população que acredita sim que o outro pode espezinhar, o outro pode ser violento, o outro pode abusar. Aí nós vemos, você deu alguns exemplos, mas eu vejo outros exemplos aí que aparecem. Surgiu um tal de um terapeuta que abusava sexualmente de todas as mulheres que procuravam ele, depositavam nele a confiança de resolver problemas. Não é só aí. A cada alguns meses aparece gente que deveria estar ajudando as pessoas a superarem problemas de violência, e eles mesmos violentam essas pessoas. Eu já recebi N pacientes. É interessante que assim, não são só pacientes mulheres. Eu já recebi pacientes homens que foram abusados por mulheres, então são mais velhas, que estavam lá na posição de terapeuta, com inscrição no conselho, né? E que eu lembro desse paciente me contando, não, é que eu ia lá para a sessão, ele era um atleta. Ela pediu para eu tirar a blusa e ela ficava conversando comigo enquanto ficava passando a mão em mim. Isso durou meses. Alguém que tem poder impondo poder. E quando é que aprendemos isso? Nós aprendemos nas relações com os nossos pais, nós vemos a interação entre os nossos pais, nós vemos na televisão, nós vemos nos filmes, nas novelas. Gente, ainda vivemos uma cultura que ela é baseada
na concepção de que a violência é algo que nós devemos fazer para demonstrar que nós temos direito. E isso é complicado, porque muita gente usa argumentos que são associados a situações que têm uma aura bonita, né? Não, isso aí é biologicamente determinado, porque os homens são mais agressivos, têm mais força que as mulheres. Eu sempre fiquei pensando, mas aonde que homem tem mais força que mulher? Não, tem mais força física, porque o hormônio não sei das quantas. Certo. Especialmente nos últimos 30 anos, eu gosto muito de história, eu gosto de notícias sobre arqueologia, entender essas coisas. E especialmente nos últimos 30 anos, tem aparecido em vários lugares no mundo reconhecimentos de que determinadas ossadas de guerreiros que foram encontrados com suas armas, etc., eram, na verdade, mulheres. Vikings, ingleses, celtas, gregas. Aí fico pensando, parece que durante os últimos 2000 anos, nós vivemos uma cultura que tenta dizer que assim, os homens são mais fortes fisicamente, é por isso que eles são donos do mundo, olha, tem que obedecer, entendeu? Aliás, é o seguinte, tem alguns homens que são mais fortes que os outros homens, então os que não são fortes têm que obedecer aos mais fortes. Aí eu fico pensando, caramba, isso parece ser aquela coisa que se justifica no meio do mato, não é? Nem no meio do mato. Porque aí eu tenho também algumas compreensões que me vêm da etologia. Da comparação dos humanos com os animais. Porque os animais, eles precisam da violência para se defender. Nós temos cães em casa. Nós temos 2 Yorkshires, que assim, elas não podem conviver. Então, 3 cachorrinhos vivem aqui dentro de casa e 3 cachorrinhos vivem na parte, bom, protegidos, mas não podem conviver porque as 2 Yorkshires se pegaram. Se pegaram que a menorzinha hoje é cega. O veterinário olhou e disse, eu já tive 2 Yorkshire assim, olha, elas não conseguem mais conviver. Uma percebe a outra, elas ficam assim. A menorzinha que apanhou continua querendo bater na outra. Falei, caramba. Parece que os animais são assim, parece que nem aprendem, mesmo perdendo um olho. Aí pensava, põe uma matilha de cães. Não, eu ouvi dizer que a matilha de cães tem um macho alfa. Bom, de verdade, às vezes é uma fêmea alfa. Mas os homens não gostam dessa história de perceber que as mulheres também podem ser fisicamente fortes e agressivas. O que eu estou querendo comparar é que se nós pegarmos uma matilha, um monte de cachorros, no meio do mato, vai ter um que tem uma responsabilidade, que é de guardar, cuidar dos outros. Ele tem alguns ganhos. Mataram um bicho lá, ou aparece comida, ele tem o direito de comer primeiro. Aí eu fico pensando, ele ganha alguma coisa com isso? Claro, ele está ganhando, ele está tendo o direito de comer primeiro. Uhum. A matilha vai toda dormir. Matilha dorme encostado, não é isso? O macho alfa tem que ficar em alerta. Ele tem que acordar se houver algum perigo. Se houver algum perigo, ele acorda e acorda todo mundo e todo mundo sai correndo. E ele tem que enfrentar o bicho papão. Aí pensei, eu tenho a impressão que essa história de ser o mais forte, biologicamente, não deve ser alguma coisa muito vantajosa. E aí fico tentando aplicar para o ser humano. Eu vejo alguns homens com características, aliás, se auto-intitulando machos alfa, e eu fico olhando e pensando, ele acha que ele é mais forte? Bom, se ele tem força física, deixa eu ver, na cultura humana, o papel dele seria defender o resto do mundo. Ele que vai para a guerra, ele que pode morrer, pode voltar sem perna, sem um olho. Eu acho que ser macho alfa não deve ser bom. Mas a gente continua fazendo o discurso de que é bom, então eu tenho que me sobrepor aos outros, porque aí todo mundo me obedece. Me obedece? Obedecer significa todo mundo tem medo de mim.
Então, se eu digo que, olha, qualquer coisa, eu bato em você, hein? Eu pego uma arma, eu percebo que, assim, muitos homens gostam muito da ideia de andar armado, né? E eu fico pensando, andar armado funciona para quem? Não, funciona para quem tirou a arma primeiro, porque o segundo a tirar a arma já perdeu. Aliás, se eu andar armado, mas chegar alguém com uma arma, eu já perdi a minha arma também. Isso me lembra histórias de pessoas conhecidas que são assaltadas e perdem a arma. Como assim? Então andar armado não funciona? Claro que não. Porque na disputa de poder físico, eu tenho a desconfiança que a gente não tem muita chance de ganhar. O que eu estou querendo discutir é, pois é, se nós lembrarmos daquele livro importante que fala sobre a seleção natural, eu fico pensando, como é que é essa história de seleção natural? Aí, quando Charles Darwin escreveu isso, eu acho que ele não tinha muita ideia do que ele estava fazendo, que era muito mais do que ele fez. E ele tinha mil preocupações. Eu sei que ele sabia que não podia falar algumas coisas que seria contra a religião, ele seria colocado de lado. Na década de 60 teve um jornalista que, se baseando sim na seleção das espécies, ele usa um argumento. A seleção não se faz pelo indivíduo mais forte. Aliás, o indivíduo mais forte não é aquele que tem mais força física, é aquele que é mais capaz de se adaptar. E aí pensei, será que uma parcela da população humana, de homens e mulheres, são os mais adaptados, porque eles estão sempre se adaptando, se preparando para enfrentar situações? Isso implica que eles conseguem lidar com talvez situações de abuso e violência de uma maneira melhor? É mais provável. Eu não estou falando de pessoas resilientes. Eu tenho medo também, eu tenho medo do uso da ideia da resiliência nos últimos anos, porque quando começaram a usar, sei lá, uns 20 e tantos anos, era comum usar assim, era um elogio. A pessoa estava conseguindo lidar com uma situação difícil. Uhum. Eu sempre ficava pensando assim, qual é a vantagem da gente superar uma necessidade pessoal para fazer as coisas para os outros? Tem alguma coisa errada aí. Mas, atualmente, eu vejo pessoas que então parece que têm um orgulho de serem resilientes e, na verdade, só estão tentando fazer a mesma coisa que sempre fizeram e que não está dando certo. Ou seja, está errado. E aí vem a história da violência. Por quê? Nós temos uma ideia, uma ideologia de que a violência é uma coisa bonita. Bonita porque, afinal de contas, nós vamos mostrar força. E eu sempre fico olhando e vendo os animais. Porque os animais, quando mostram força, eles perdem outros animais. Alguém morre. O ser humano, quando mostra força com relação aos outros animais, alguém morre. E nas relações humanas? A violência é um mecanismo que, então, todos os homens aprendemos que temos o direito de sermos violentos. E se formos, todo mundo vai respeitar. Esse fim de semana eu fui até a padaria ali, comprar um pãozinho, né? Fui de máscara, etc. Eu, chegando até a padaria, vejo do lado de fora um sujeito de uns 2 metros de altura, provavelmente uns 120, uns 130 quilos de peso, com o celular na mão, sem máscara, não estava nem debaixo do queixo. Na calçada, mas assim, de frente para a entrada da padaria. Eu já olhei e disse assim, deixa eu passar aqui, que eu não sei. Esse sujeito está achando que ele, sei lá, né? E fico vendo pessoas assim, porque eles de alguma forma estão achando que são mais poderosos. Porque eles não correm riscos, não têm perigos. E fiquei imaginando, será que ele saberia se adaptar numa situação onde ele encontre um sujeito que imponha mais força que ele? Ou ele vai Eu apanhar, talvez morrer? acho que essa é uma grande questão, né? As relações de poder, elas elas vêm sobrecarregadas, né? Elas vêm carregadas de algo que é inexplicável. Eu não consigo explicar isso. E quando a gente vê os dados, inclusive os dados
últimos 12 meses da ONU Mulheres, vai dizer que 243 mulheres, então nos últimos 12 meses, entre mulheres e adolescentes de 15 a 49 anos, a minha idade, foram submetidas a uma violência sexual, física, né? Ou mesmo com seu parceiro íntimo, né? Psicológica. Então, o dado é muito grande. E, Oswaldo, ainda tem o agravante que dessa violência, mais de 80% são mulheres. Quer dizer, é uma minoria que sofre violência, que são os homens, né? E nós temos aqui na live hoje muitos adolescentes, inclusive a gravação depois vai para alguns colégios, sim, por causa daquelas situações que eu te coloquei, né, da Exposed aqui, né, e as outras hashtags que ocasionaram, né, muitas discussões nas redes sociais. Né? Como lidar com esse relacionamento abusivo com esses jovens que acham que é natural, que é normal. E mais, não conseguem, Oswaldo, identificar que estão sendo abusadores. Tem aqueles que não conseguem identificar. Não, os homens não conseguem. Isso, os homens não conseguem, porque vem a sensação de ser natural. Por isso que eu comparei com animais, e pensei como é que deveria ser, talvez, sei lá, num passado longínquo, e fico compreendendo assim, os homens acham que ser violento é algo assim, obviamente natural. E aí fico imaginando como é que nós modificamos isso, porque a sensação de naturalidade, de natureza biológica, é uma coisa que permeia o discurso, inclusive das ciências biológicas gerais, né? Profissionais de saúde usam argumentos assim. Isso me assusta, porque profissionais de saúde nós precisamos colocar o nosso corpo, literalmente, na mão das pessoas. E pensava ainda, se eu tenho uma crença de que isso é natural, eu aprendi isso de uma maneira que eu não aprendi isso de uma maneira verbalizada. Eu aprendi com modelos. Modelos que são visuais, que são associados a emoções importantes. E com emoções, com a sensação de que eu vou ter ganho com isso. E veja, os homens acreditam que estão fazendo uma coisa que é natural e que, puxa, na nossa cultura, no Brasil, nos últimos 60 anos, ainda muitos justificam e falam. Às vezes dizem que estão falando de brincadeira, mas eu acho que o argumento é tentado para expor que é natural. Como dizia aquele dramaturgo, mulher gosta de apanhar. Você ouviu isso? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso dezenas, centenas, talvez milhares de vezes. E fico pensando, caramba, de onde ele tirou isso? Não, quando nós assistimos as peças de teatro dele, a gente vai entender que assim, ele tinha alguma dificuldade séria com relação aos relacionamentos afetivos, né? Porque assim, as mulheres são espezinhadas. Ok? Vamos dizer que ele estava apenas relatando, que ele não fosse favorável. Sei lá. Ok, nós precisamos sim de peças de teatro, de filmes, de novelas, de situações que demonstrem essas circunstâncias, mas que não seja só a forma descritiva. Eu te contei. Quando assisti Purple Rain a primeira vez, eu estava lá babando na música. Ai, que legal. Quando eu assisti há poucos anos de novo, eu chorei. Porque terrível. Aí de novo tenho que pensar. Eu preciso de anos para compreender uma peça literária, uma peça artística que seja só descritiva. Aliás, mesmo que descreva a chance, a possibilidade de superação, eu preciso de muito tempo. E de novo, porque se a coisa é muito percebida como natural, ela não tem discussão, porque ela pertence àquele grau de crenças básicas do ser humano, como que assim, eu sou. Não tem discussão. E como que nós podemos fazer que um adulto, um homem, possa
de fato compreender isso? Olha, nos últimos 30 anos, tem acontecido pequenos grupos. Eu digo pequenos porque são grupos. Grupos de 10, 15 homens, dirigido por alguém. Geralmente são homens que dirigem esses grupos, né? Mas assim, que ajudem esses homens a discutirem qual é a vantagem que eles estão advogando que tem a violência, se eles não estão ganhando nada com isso, estão perdendo, inclusive. Um relacionamento, por exemplo. Eu sei de muitos homens, eu atendo muitos homens, que se lastimam de ter perdido relacionamentos afetivos porque, puxa vida, eu fiz burrada. Muitos homens têm certeza de que ele precisa ter um caso fora do relacionamento, porque isso é uma demonstração de poder também, mas se eu não tiver, minha mulher nem vai me querer. E o abuso vai a ponto de arranjar formas de demonstrar isso e fazer com que a parceira usual saiba disso. Eu me lembro de um paciente que, durante o carnaval, ele tinha um relacionamento... Bom, sempre que ele podia sair de casa, ele tinha relacionamentos esporádicos. Mas durante o carnaval ele disse que ia a trabalho. Ele tinha um negócio no sul de Minas, morava aqui em São Paulo, mas tinha um negócio no sul de Minas, ele ia aproveitar o carnaval para resolver uns problemas lá. Ele foi para o Rio de Janeiro passar o carnaval. E tiraram fotos, e ele voltou para casa com as fotos, na pasta de negócios dele. Chegou, a mulher deu as boas-vindas, eles dormiram. No outro dia de manhã ele acorda, e ele estranha que a esposa dele, depois de, sei lá, 20 e tantos anos, não veio trazer o café da manhã para ele na cama. Ela ia levar o café da manhã na cama, todos os dias. Ele achou estranho, levantou, foi até a sala, viu ela sentada, ele olhou para ela, e em cima da mesa estava a pasta dele aberta. Mas ele deixou a pasta de negócios dele aberta em cima da mesa, com as fotos à vista. Eu sempre fico pensando que esse é o teste violento mais idiota, mas parece que é aquele teste, tipo assim, eu vou provar que eu sou macho pra caramba, porque assim, vamos ver. Porque se ela aceitar, tô por cima. Não é isso? E essa é uma forma de agredir complicada. Sim. E veja, ele não bateu nela. Sim. Não, nem chegou a isso. Mas essa é uma forma. Eu vi essa mulher chorar na minha frente, contar isso, e eu pensava, esse cara é burro. 2 vezes burro. Osvaldo, quando a gente pensa assim, né, falar em relacionamento abusivo, ele é tão importante, porque eu entendo como princípio para chegar nos finalmente numa violência sexual, numa violência física. Não que, né, o abuso psicológico seja menor, porque ele não é menor. São danos enormes, gigantes, né? E também, de acordo com a Organização Nacional, com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, uma em cada 3 mulheres já sofreram também esse tipo de violência. Então, assim, nós temos um dado alarmante. Né? E como fazer e como lidar? Quando a gente vê, assim, eu recebo tantas questões, por isso que eu estou trazendo essa temática novamente, porque nós tivemos recentemente a violência sexual, uma abordagem com a mestre Daniele Duque, que foi muito bacana, e eu estou repetindo, entre aspas, né, mas dando o enfoque né, ao relacionamento abusivo, pelo número de questões que eu recebi. É impressionante como esses jovens, eles querem saber como sair de um relacionamento desse, como identificar que está num relacionamento desse, é complicado. Gisela, você começou a noite de hoje se apresentando, e eu até fiz assim, porque assim, tipo, peraí, ela vai contar do que? Educação sexual, sabe? Eu sei que muitos pais têm medo quando a gente fala que é necessário ter educação sexual, mas eu sempre fico imaginando, caramba, se não ensinarmos crianças e adolescentes, eles não têm a mínima chance de saírem da mesmice que os pais viveram, que os pais ensinaram a crianças e adolescentes, como é que eles precisam ser violentos ou sofrer violência.
Porque a coisa é mesclada. E tem um vai e volta, né? Porque tem gente que diz assim, então, mas eu bati nela porque ela provocou. Eu fico pensando, sei, porque você não quebrou a própria mão em vez de bater nela. E Ele veja que... impositou, né? Porque o diálogo não está presente ali, né? Porque a dificuldade, aí depois tinha também, Oswaldo, uma outra questão que eu entendo, assim, da importância da educação sexual, é o diálogo nas relações. Então, eu discordo, eu tenho esse O direito, diálogo. mas eu tenho que falar. E tem gente que utiliza o silêncio também como uma forma punitiva de agressão. Não sei se tu já ouvisse falar nisso. Isso, claro, claro. Exatamente. Claro, nós estamos falando que existem várias formas de agredir. A agressão física, ela existe, e ela existe em determinados tipos de pessoas. Porque também, assim, eu tenho que aprender a agressão física. Eu tenho que aprender que a agressão física é algo... Eu tenho que associar alguma emoção positiva. Eu tenho que me sentir, ou procurar me sentir melhor assim. Veja, algumas primeiras tentativas durante a infância e adolescência vão ocorrer, inclusive sem a pessoa, sem a criança ou adolescente, sentirem algum prazer, alguma sensação positiva. Mas depois de bater no outro, e assim, vem aquela sensação adrenérgica, e depois não vem nenhuma punição, já ganhei. Sim. Caramba, e Começa a... meninos são ensinados. Isso. E meninos são ensinados assim. Algumas meninas são ensinadas assim também. O interessante é que eu falava daqueles grupos de terapia, você falava do conversar. Então, o processo terapêutico vem no conversar, mas tem uma coisa embutida, nós temos que localizar quais são essas emoções, porque de repente nós damos conta que a gente só está repetindo coisas que uma vez a gente viu e que não tem um significado pessoal, tem um significado na nossa história, sim, é verdade, aconteceu sim, e que eu não ganho nada com isso. Quando um adulto aprende que não ganha nada com isso, ele começa a olhar e dizer assim, eu preciso mudar. Por quê? Eu estou perdendo todas as vezes que faço isso. Por isso que eu falei das perdas de relacionamentos. Algumas pessoas podem dizer assim, mas Nelson Rodrigues tinha razão, sim, porque tem mulher que gosta de apanhar. Olha, você sabe que assim, uma das coisas que eu mais lido com questões de sexualidade são os comportamentos diferentes, extremos, parafílicos, comportamentos alternativos. Dentro desses comportamentos, nós temos aquele grupo que genericamente é chamado de sadomasoquistas. E aí nós temos pessoas que sim, é verdade, elas gostam de apanhar. Sim. Ok. Só que assim, ela procura uma outra pessoa que também gosta de bater, mas gosta de bater daquele jeito que ela gosta de apanhar. Fazem um acordo, entram num acordo total, ou seja, olha, você não me bate mais do que isso, me bate só desse jeito, fazemos o... Tá tudo de acordo. Aí fico pensando, as pessoas que gostam de apanhar encontram pessoas, conversam, encontram pessoas que se adaptam. Não fazem por acaso. Vou mais longe. Esses grupos, eles praticam uma atividade que eles falam, eles dizem, eles avisam. Isto não é violência. Isto não é abuso. Que isto é combinado, isto é consensual. Eles são poucos na nossa cultura. São muito poucos, quer dizer. Eles não são estatisticamente visíveis assim facilmente. Mas eles não usam de violência. Eles até verbalizam que seria uma situação de abuso, mas é uma situação combinada, caramba. É como eu ir ao dentista e ele pega o motorzinho e avisa, olha, vai doer só um pouquinho, hein? Gente, tá combinado, caramba. A gente deixa. Não, mas é pro nosso bem depois. Pois é, então. É diferente da situação que nós estamos falando da violência nos relacionamentos. Porque, assim, a violência sexual, caramba, ela é apenas uma forma, uma face da violência em si.
As culturas mais violentas são aquelas que cultuam o poder, cultuam a personalidade com o poder. Porque a Sim, personalidade com o poder tem o direito de abusar. sim. Oswaldo, Diga. a professora doutora Gabriela de Carvalho está nos colocando aqui a importância da educação sexual para ser trabalhar as questões da violência na escola. E ela também colocou, Olha, inclusive, que como os jovens eles aprendem, né, as violentos, serem violentos, com os vídeos, com os filmes pornô, né? Isso também é um outro caminho, né? E uma outra coisa que eu aproveito também já para estar colocando, como esse aumento desse abuso nas relações, dessa violência, tem aumentado nessa pandemia. Que desespero é isso, que loucura, né? Para a gente ajudar, porque os dados não têm sido nada positivos. veja, você lembrou de outra coisa que nós homens aprendemos, mesmo antes dos vídeos, nós já tínhamos outros mecanismos que também eram considerados pornografia, que são as formas de nós aprendermos o que significa sexo. Nós aprendíamos com revistinhas, com histórias. Sim. Só que hoje é tão fácil nós pegarmos um celular e acessarmos um vídeo, é tão rápido, tão simples. E, no entanto, assim, a pornografia, a vasta maioria da pornografia disponível na internet é pornografia feita por homens, para homens e mais. Esses produtores desses vídeos sabem que se não fizerem desse jeito, não vão vender. Porque o sujeito que está comprando, que está acessando, que está buscando, quer exatamente esse mecanismo. Por quê? Porque é uma confirmação externa daquilo que ele imagina que ele tenha que ser. Ele nunca viu sexo, mas ele imagina que ele tem que fazer assim. Eu já vi colegas de profissão, até assim, pessoas que têm uma aparência ponderada socialmente, dizerem que, mas sexo tem violência, né, implícita. Eu olho e digo, olha, sexo é uma atividade física, é uma atividade que tem uma agressividade, mas não necessariamente violência. Porque agressividade não é violência. É mobilização corporal. E isso existe. Sei, mas violência. Então, se tiver violência física, é violência. Se tiver violência verbal, é violência psicológica que está acontecendo. E olha que essa violência psicológica, pelo verbal, acontece de diversas formas, de um monte de formas. Esta violência é ensinada para nós homens, e veja, já que não existe educação sexual nas escolas, como é que eu sei que um adolescente vai aprender a fazer sexo? O pai dele não conta isso para ele. O mais comum, e o mais, nossa, historicamente comum, é aquela questão assim, o pai ou um tio mais velho, pode ser um primo mais velho, cata o adolescente de 15 anos e leva para um prostíbulo. Gente, isso é aliciamento de menores, isso é crime. Não, mas isso sempre foi assim, mas para homem pode. Ah, tá. Aí joga o rapaz dentro de um quartinho com uma mulher que ele nunca viu e ele tem que fazer sexo. Olha, eu vou te contar que, de verdade, a maior parte das prostitutas, quando se vê nessa situação, elas são até bastante condescendentes. E isso eu sei de muitas histórias. Eu ouvi milhares de histórias assim, milhares. Mas esse homem tem que aprender por quê? Porque ele tem outra obrigação, ele tem que ensinar as mulheres. Ah, tá. Tá, eu tento uma vez lá, alguém me ensinou a fazer mais ou menos, uma única vez, agora eu sou mestre e vou ensinar um monte de mulheres. Ah, tá. E se ela perguntar, mas por que você está fazendo isso? Eu entro em desespero, né? Porque nós homens, nessa hora, questionados com a nossa autoridade, nós vamos entrar em desespero e a gente vai brigar com essa mulher, a gente vai ser violento. A gente vai mandar ela calar a boca, vai dizer que ela não sabe fazer. Isso é o mais comum. Sim. Você contou que assim nós teríamos que ter aprendido a dialogar, a conversar. E é a criança e o adolescente, e sim, a escola é o local de convivência múltipla que mais facilita a comunicação trocada.
Na Sim, família, a comunicação trocada é restrita. sim. E aí, infelizmente, né, eu tenho colocado em todas as minhas lives que a primeira educadora sexual é a família. Claro, E só que a família, por não, né, cumprir o seu papel nesse quesito, porque aí a gente vai colocar, né, que de geração em geração se viveu uma isso. sexualidade repleta de mitos e tabus, a família delega à escola. A escola, por sua vez, também não tem na sua formação professores, gestores, né? Pessoas capacitadas para abordar, e isso fica, né, de um jeito solto. Né? Nós precisamos de universidades profissionais para trabalhar a educação sexual e a família, juntamente com a escola, trabalhar as diversas questões. Aí tem aqui, Oswaldo, a curiosa sexologia, que eu não sei quem é, mas né, que está aí conosco, muito bem-vinda. Educação sexual na escola é apenas aula de biologia? Infelizmente ainda é. Há mais de 20 anos eu trabalho a temática e são poucas, né, as instituições que ainda abordam, né, e as escolas então, são mais raras ainda, que abordam a educação sexual, a sexualidade de uma forma emancipatória. Eu acho que eu vi também aqui conosco nessa live a professora doutora Sônia Mello, seja muito bem-vinda. É um prazer Nossa, estar admi conosco, né? admiro demais a Sônia. Sou fã Então, dela. eu acho que ela entrou, não sei se está aí ainda, então seja muito bem-vindo, professora Sônia, foi minha orientadora, né, nos 3 pós-doutorados que eu tenho, então é uma honra tê-la aqui conosco. E demais colegas aí da área, que eu tenho muitos, né, para a gente estar acertando, sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, para quem entrou agora, é o abuso nas relações. Sim, pode falar, Oswaldo. Você estava reforçando a questão do mecanismo da escola através do que seria uma educação sexual, mas não é uma educação sexual para ensinar biologia. É uma educação sexual para ensinar as pessoas a serem adultos responsáveis pelos próprios comportamentos nos Ah, relacionamentos, sim. inclusive sexuais. Olha, o problema é que quando as pessoas veem uma palavra que tenha S e X, que não seja sexta-feira, entro em polvorosa porque parece que nós vamos ensinar crianças a fazerem sexo. Aí fico pensando, eu vou contar para você assim, fico pensando o que eu passo o dia inteiro em sessões de terapia sexual com pessoas que querem resolver, superar problemas sexuais, o que eu converso com eles? Gente, um monte de coisas que não é sexo genital. Por quê? Porque a sexualidade depende de uma série de coisas. Ah, Depende de eu poder me comunicar, conversar, aprender comunicações afetivas, emocionais, assertivas, não hostis, de compreensão, de empatia. Nossa, eu tenho que ensinar um sujeito, um adulto, a, a, a elogiar a parceira dele. E às vezes ainda ouço a parceira dizer assim, quando ele chega com flores em casa: ah, foi o Oswaldo que te mandou me dar flores? E ele diz assim: não, ele não me mandou te dar flores, mas no meio do caminho eu estava vindo e eu vi vendendo flores, eu fui lá escolher uma flor para te dar. Aí fico pensando, eu não mando ninguém fazer as coisas, porque o nosso objetivo, você usou uma palavra interessante, emancipatória. É uma palavra que, assim, para quem pratica a psicoterapia, faz muito sentido, porque nós temos que produzir indivíduos autônomos, ou seja, independentes e que não fiquem subjugados ao poder do outro. fantástico. Embora eu também tenha que compreender que muita gente tenha que aprender que, além de não se colocar sob o poder do outro, ele também tenha que respeitar no bom sentido e no mau sentido, porque algumas pessoas vão impor poder através de agressão, e se a gente não souber sair de lado, a gente vai levar o tiro. Uhum. E bala perdida tem em tudo quanto é lugar. Quer dizer, nós ainda temos que aprender a como lidar com quem é o agressor. Uhum. Veja, de novo, então eu estou querendo separar que existem pessoas que praticam situações que têm
um visual de agressão, até em termos sexuais, mas essas pessoas, quando conhecem, quando compreendem que para obter uma sensação de prazer sexual, elas têm que passar por esse ritual, elas vão procurar pessoas semelhantes ou complementares. As outras pessoas que não sabem disso, elas vão provocar o mundo, vão brigar, porque elas só sabem fazer assim. Eu não estou desculpando. Porque a pessoa que também venha para mim e diga, isso justifique, mas eu sou assim, eu só sei fazer assim. Bom, esse é o primeiro passo, você já sabe. Agora, isso não justifica, de fato, que você tenha que continuar sendo assim. Sim. Planta. Oswaldo, Planta. Deixa Diga. eu só te falar uma coisinha. Nós temos 13 minutos. E aí eu gostaria que a gente visse o tempo e também gostaria de te pedir para responder aquelas perguntinhas, porque senão eu vou levar umas palmadas. Como se livrar de um abusador, né? Como identificar e como se curar disso, né? Tanto a vítima como o abusador, porque quando a gente conhece os dois, a gente quer ajudar os dois, né? Tanto o abusado quanto o abusador. E Claro. também a outra pergunta é sobre aquele transtorno de personalidade passivo-agressivo. Lembra que eu tinha te colocado dessa questãozinha? Então, se tu puder terminar o que tu estavas falando, né, e abordar isso, eu te agradeço imenso. Quando eu citei que uma das coisas que eu passo no dia a dia lidando com meus pacientes, eu falei de uma comunicação assertiva, eu tenho que ampliar isso para comportamentos assertivos. Uma personalidade agressiva ou passiva é uma pessoa que não sabe ser assertiva, porque é uma pessoa também que não sabe impor os seus limites nem exigir os seus direitos. Você insistiu desde o início que a comunicação precisa ser treinada, então precisa ser ensinada. É ensinada pela família, mas assim, a família já tem um prejuízo, né? Muitos pais têm culpas se o bebezinho de 6 meses chora no meio da madrugada e sai correndo atrás do bebezinho. Às vezes o bebezinho chora, mas não está com fome, não está com frio, não está... Eu entendo, eu não sei fazer isso, mas eu soube, até em pesquisas assim, que mães conseguem discernir quando a criança chora por dor, por fome, por, sei lá. Eu acho isso fantástico. Porque quando a mãe sabe isso, aprende isso, ela não sai correndo desesperada para demonstrar desespero para uma criança e piorar o quadro. Porque essa mãe já está ensinando uma criança a ter comportamentos de provocação. Provocação significa tentar controlar o comportamento do outro. Um agressivo passivo, ele tenta controlar o comportamento do outro usando mecanismos que não sejam diretos, assertivos. Comunicação. E comunicação para adulto é palavra como consta no dicionário. Não adianta, não, mas eu entendo que a palavra tal quer dizer outra coisa. Tipo, então só na sua cabeça. Porque no mundo adulto tem que constar no dicionário. Quer dizer, eu falo a palavra, ela é igual no dicionário, ela é igual para os outros. Isso facilita as coisas. Só tem um problema. E aí você me perguntava como identificar. Bom, se de repente eu na minha vida uso determinada palavra e as pessoas sempre torcem o nariz, olham estranho e fazem que não entendem, começa a desconfiar que você usa palavras com sentido muito individualizado, muito idiosincrático. Essa é uma forma de começarmos a entender que talvez nós tenhamos esse comportamento idiosincrático que, quando aplicado a situações possivelmente de violência, eu não vou compreender que eu sou violento porque eu até uso que é uma palavra assim, eu cuido da outra pessoa. Como? Eu cuido mesmo? Ou ninguém está de acordo comigo. Vamos começar a desconfiar que eu arranjo justificativas, eu invento histórias para mim e para os outros para esconder a minha forma de ser violento. Comecei a desconfiar. O que eu faço? Olha, essa é das coisas mais difíceis de mudar. Se você confiar em algum terapeuta, vai lá e você vai levar um tempo brigando lá e você vai chorar muito para poder sair disso. Porém, comece a conversar e perguntar para as pessoas ao seu redor. Porque talvez algumas pessoas tenham medo de falar algumas coisas para você. Falem gaguejando, falem com demonstração de serem tímidas. Puxa,
Isso já é sinal de que nós somos agressivos, ou quem sabe, hostis. Veja, a hostilidade é uma característica da violência. Eu tenho que brigar para me defender. E quem briga muito está se defendendo muito. Isso não é justificativa racional. Então, como é que ele faz? Esse sujeito, então a maior parte são homens, ele vai ter que tentar mudar para o bem dele. Mas isso vai funcionar? Vai. E se ele só encontrar mulheres que ele está errando? Ele está errando. Não, mas ela me provocou. Desculpa, fulano, você está errando, porque você está encontrando pessoas que você sabe que vão te provocar. Então é sua culpa. É sua responsabilidade mudar. Não põe a culpa na outra pessoa. Ah, bom, mas essa mulher foi violada, violentada, ela foi agredida. Nós vivemos numa cultura onde os homens não só se sentem no direito de violar, de violentar, de agredir, como acham um absurdo uma mulher reclamar porque ela levou um tapa. Foi só um tapinha. Você lembra que assim, há uns 25 anos nós tínhamos a musiquinha fatídica, né? Um tapinha só não dói. Aí pensava, a música já demonstrava uma coisa e provocou muita gente testar isso, testar esses limites. Não sou contra a gente testar os limites. O problema é que a gente testa os limites sem saber as consequências. É verdade, Oswaldo. E vou colocar aqui também, nós estamos aqui nos 6 minutinhos para terminar, senão a gente não consegue salvar a live. Também foi colocado aqui, creio que é necessário uma educação sexual para os pais também, com certeza. E aí é muito importante, eu vou aproveitar também para dizer que os cursos com os quais, né, eu estou fazendo sexualidade na infância e na adolescência, também são para os pais e famílias. Além dos profissionais interessados, os pais e as famílias são muito bem-vindos. São pessoas, né, um contexto que eu adoro trabalhar, porque eu acho que eles são a base de tudo. Né? E nós vamos mudar essa sociedade quando a gente conseguir ter famílias que consigam dialogar com seus filhos sobre os diferentes temas. E sexualidade é um tema extremamente pertinente. Nós não estamos falando de sexo em si, nós estamos falando da sexualidade, que é algo muito maior. Então, nós precisamos disso, né? Oswaldo, eu quero te agradecer e vou te colocar para tu dizer umas últimas palavras aqui para a gente, né? 2 minutinhos para a gente encerrar essa live, querido. Bom, primeiro te agradecer, sim, porque você me fez pensar coisas. Você viu que assim, eu me emociono com essas coisas porque elas pegam duro, porque eu vejo isso no meu dia a dia. E às vezes assim a gente sofre com pacientes, a gente olha e diz assim, mais uma semana, vamos lá. Mas tem outra coisa que você me mostrou aí que é extremamente importante. Os adultos pais precisam ser educados sexualmente sobre as questões da sexualidade, senão eles não vão conseguir ensinar seus filhos. Não vão permitir que os professores das escolas ajudem a ensinar. E como é que nós mudamos essas pessoas? Nós estamos num processo. Esse processo é longo e eu sei que assim, eu não sei qual é a solução social para respondermos isso. E parodiando uma professora do mestrado, então, eu só trabalho com a psicoterapia, eu não consigo fazer revolução social. Mas eu consigo fazer revolução individual. Ou seja, aquela pessoa vai aprender a lidar consigo, vai poder reagir de outra maneira e vai poder ser feliz e vai poder compartilhar a felicidade, sem agredir, sem ser violento. Mas é possível fazer isso? É. E vai poder ser sexualmente feliz, dividir uma felicidade. E essa felicidade sexual tem muito no relacionamento afetivo, no contato de intimidade física, no contato de defender e proteger um ao outro. Isto é o que nós chamamos de sexualidade. Envolve tudo. Não é só o sexo genital, não é só a biologia, não é só o psíquico ou emocional, é o social, são até os fatores religiosos e nós precisamos defender. Obrigado e tenha uma boa noite e vamos ser felizes, vamos dividir isso.
É isso mesmo. As últimas palavrinhas que eu quero deixar para quem está nos ouvindo, para quem está iniciando na carreira docente, para os pais que estão nos ouvindo, famílias, lembrando que há toda uma legislação que respalda o trabalho da educação sexual, da sexualidade nas instituições de ensino, desde a Constituição Federal, os parâmetros curriculares nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, que mais? As leis municipais, a BNCC, nossa nova legislação. Então, assim, não vamos esquecer disso. Vamos nos fundamentar e fazer esse trabalho que é tão necessário. Oswaldo, querido, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, com você, a todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigada pela participação. Quero dizer que essa live fica gravada lá no meu Insta. Vou compartilhar depois contigo, Oswaldo, para que a gente possa divulgar e mais pessoas, né, se beneficiarem com essa troca aqui de conversa, porque é sempre um aprendizado e eu aprendi muito com você hoje. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite, até mais. Tchau, Até tchau. mais.